O Trump disse que o perdão de Biden para os investigadores do 6 de janeiro é nulo. Ele deu uma entrevista dizendo que as assinaturas do Biden foram feitas com AutoPen, botou até essa imagem aqui, ó, mostrando as fotos dele presidente aqui em 2017 até 2021, né? Aí depois o Biden aqui, né, não tá o Biden, tá o AutoPen aqui fazendo a assinatura do Biden e coisa e tal, e depois tá o Trump aqui de novo, o presidente até o momento, e, ou seja, ironizando que quem estava governando durante o governo Biden não era o Biden, era o AutoPen, né? E, de novo, AutoPen é uma ferramenta que existe manualmente mesmo para fazer assinatura, e tem outras maneiras também. Hoje em dia você tem imagens que o cara simplesmente cola a assinatura sobre a imagem e coisa e tal. Veja, a questão toda é, o que é uma assinatura? O que assinatura é importante? A assinatura é importante porque significa que você concorda com aqueles termos que você se comprometeu ali, né? Se alguém falsificar a sua assinatura sem o seu consentimento, isso é um problema. Mas se você fala para alguém assim, não, pode assinar aí que eu concordo com isso daí, isso não é problema, isso é válido. O importante é você consentir com o termo, né? É lógico, se alguém frauda a assinatura, isso pode dar problema em um monte de situação, mas esse caso aqui, inclusive tem até jurisprudência lá nos Estados Unidos, é aceito sim a assinatura por AutoPen, desde que seja confirmada o consentimento do presidente no momento que foi feita a assinatura, né? O que o Trump está dizendo é que não teve consentimento do Biden, e aí eu não sei, né? Assim, a menos que ele saiba de alguma coisa que a gente não sabe. Você sabe, o Biden no finalzinho do governo dele estava muito chateado com os democratas, né? Ele meio que foi proibido de concorrer em 2024, né? Ele queria ser o candidato democrata contra o Trump e foi tirado, né? Foi tirado na marra. A gente viu isso acontecendo, foi ameaçaram ele até com um processo de insanidade, né? Ele de ser tirado por falta de capacidade mental, porque quem faz esse tipo de processo é justamente o vice-presidente. A vice-presidente, no caso, poderia ter feito isso contra ele, né? Então, houve uma pressão muito forte dos democratas para o Biden sair. A gente sabe que o Biden estava chateado com isso. Agora, eu não sei, isso não quer dizer que necessariamente os termos tenham sido, os perdões tenham sido assinados sem o consentimento dele. Pode ser que ele tenha tido o consentimento mesmo, né? Enfim, a menos que o Trump saiba de alguma coisa adicional, essa coisa dele dizer que a assinatura não vale, coisa e tal, isso é falso, tá? A assinatura vale sim. Mas o problema maior dessa história é o problema estratégico disso daqui, né? Ele está dizendo que o perdão que o Biden assinou para os investigadores do 6 de janeiro, lembrando, né? O Biden assinou perdão para várias pessoas. Primeiro para a família dele, para o Hunter Biden e para vários familiares, né? E tá tudo certo, ou seja, o pessoal da justiça não pode perseguir o Hunter Biden, coisa e tal. Agora, se o Trump anular esse perdão, em tese, pode ser começada a investigação pelo FBI. Da mesma forma, o Anthony Fauci, né, que foi o sanitarista na época da pandemia e que hoje em dia tem muita gente contra ele lá e que, no final das contas, existe esse perdão contra ele agora assinado pelo Biden, que também foi anulado pelo Trump. E o que são os investigadores do 6 de janeiro? Né? Quando teve o episódio do 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, lá eles têm uma figura do procurador especial, né? Que é um grupo fora da procuradoria. Aqui no Brasil não tem isso, aqui no Brasil é o procurador que vai fazer o processo. Mas lá nos Estados Unidos você pode estabelecer um procurador especial, que é um grupo de pessoas que vai atuar como procurador em um determinado evento para investigar, fazer toda a investigação e coisa e tal. É lógico, a justiça é a justiça, mas você tem aquele grupo especial de investigação e promotoria para investigar um caso. E foi isso que foi feito lá no dia 6 de janeiro lá de 2021, vocês lembram? Foi o nosso 8 de janeiro de 2023, foi o 6 de janeiro americano de 2021. Enfim, é a mesma confusão, né? O pessoal entrou lá e quebrou um monte de coisa no Congresso e, de novo, se a minha posição é a mesma nos dois casos, as pessoas que quebraram coisas e coisa e tal, que realmente causaram algum dano e coisa e tal, tem que ser punidas, mas quem simplesmente andou por lá ou entrou no Congresso, dá para ver lá nos Estados Unidos que o pessoal entrou no Congresso com o guarda do lado, o guarda estava ali e a pessoa andando, ou seja, isso aí não é invasão, o guarda deixou você entrar, pô, não tem nada de errado nisso daí, né? De novo, as pessoas que quebraram coisas, que causaram dano de fato, têm que ser punidas por isso. Mas também dizer que todo mundo ali, que o pessoal ali é golpista e não sei o que lá, e queria derrubar o governo, não sei o que lá. De novo, é erro nos dois lados. Não teve isso daí, né? Foi um protesto que saiu de linha, saiu fora do controle, né? Esse grupo de pessoas que investigou lá o 6 de janeiro, portanto, né, foi montado pelo Biden só com o pessoal do governo, aí o pessoal contra o Trump, né, os anti-Trumpers e coisa e tal. Então, lógico, chegou aquelas conclusões que vocês estão acostumados, igual o 8 de janeiro. Não, porque revolucionários que queriam destruir tudo e não sei o que lá, inventaram um monte de coisa.
No final das contas, não chegou a nada, tá? Porque a justiça não aceitou o caso lá contra o 6 de janeiro, e o Trump deu também o perdão para essas pessoas também do 6 de janeiro, então tá todo mundo livre agora. Só que aí o Trump queria também processar as pessoas que fizeram a investigação, porque entende que elas fizeram a investigação de forma tendenciosa. Isso é um outro problema, porque a investigação ser tendenciosa não é problema, né? O policial, quando investiga alguma coisa, ele quer mesmo ir contra quem ele acha que é o culpado da coisa. A função do Ministério Público é ser duro mesmo, é dizer que não, tem que prender mesmo e coisa e tal. Ele é o lado da acusação. Quem tem que ser isento é a justiça que depois tem que olhar, não, o procurador falou esse monte de merda aqui, mas as provas que eu vi aqui da defesa são essas, então eu vou chegar no meio termo aqui que não foi essa coisa toda. Isso é o que se espera. Lá nos Estados Unidos não teve esse problema. Por quê? Porque o comitê de investigação, de novo, é o equivalente ao procurador, é o equivalente à polícia e à procuradoria, a investigação do caso lá. Eles podem fazer acusações absurdas. Quem deveria ser a parte isenta nessa história é a justiça, né? Enfim, é diferente do problema que a gente tem aqui no Brasil, porque aqui no Brasil quem está fazendo a coisa toda injusta é a justiça, exatamente, é os juízes que estão partidários aqui no Brasil. Enfim, nos seus momentos finais como presidente, o Biden concedeu perdões ao Dr. Fauci, ao general Mark Milley. O Mark Milley foi o general que teria feito uma delação contra o Trump, alguma coisa assim, e a esses membros do comitê da Câmara que apuravam a invasão do Capitólio em 2021. Aqui, ó, os perdões que o Sleepy Joe Biden deu para o comitê de políticos e muitos outros estão por aqui declarados nulos, vacantes e de nenhum efeito ou força, ou seja, ele anulou de pleno direito esses perdões, né? Eu não sei se ele pode fazer isso, tá? Isso teria consequências complicadas. É o que eu falo para vocês, olha o risco que isso corre. Beleza, ele anulou os perdões todos agora, aí vai processar o pessoal, o que vai acontecer? Daqui a 4 anos tem eleição de novo, né? 2028 tem eleição lá nos Estados Unidos. E aí? E se ele perder? E se entrar um democrata? O que o democrata vai fazer? Vai anular os perdões que ele deu para o 6 de janeiro e vai dar perdão para o pessoal dele? Vai ficar uma briga desse tipo? Isso é o tipo de situação que, assim, eu acho que é uma briga que ele comprou que ele não deveria ter comprado, tá? Até porque, como eu disse para vocês, se teve juiz parcial nessa história, isso é um problema, porque juiz não pode ser parcial. Agora, investigador, procuradoria ser parcial, faz parte do trabalho da procuradoria. A procuradoria visa exatamente esse tipo de situação, né? Você acusar as pessoas de algum crime, né? Então, eu acho injusto isso que o Trump está fazendo aqui. Agora, existem outras indicações de injustiças aí, né? Por exemplo, o caso do Fauci. Eu acho que o caso do Fauci tem que ser investigado mesmo. Eu acho que o Trump está correto em acabar com esse perdão ao Fauci. De novo, abre um precedente perigoso, porque vai chegar no próximo presidente e pode acabar com os perdões do Trump, né? Igual eu falei para vocês que aqui no Brasil também, o fato da Suprema Corte ter anulado o perdão do Bolsonaro para o Daniel Silveira, isso é um problema. Esse pessoal comprou um problema que talvez eles não tenham percebido o tamanho do problema que eles compraram, porque agora acabou, né? O Instituto de Perdão acabou hoje em dia, virou partidário, virou político. Não interessa mais quem é a pessoa, porque vamos supor que amanhã existe uma investigação contra o Alexandre de Moraes e a prisão dele. O pessoal fala, não podemos aceitar perdão, não. E o presidente queira perdoar o cara para pacificar a coisa. Não pode mais. Basicamente isso daqui é você acabar com o Instituto do Perdão. Nenhum perdão mais vai ser definitivo depois disso daqui. Então, assim, eu acho que o Trump está errando nessa história, um erro estratégico e um erro jurídico nisso daqui. Entendo o interesse dele em perseguir essas pessoas, concordo que essas pessoas deveriam ser perseguidas, deveriam ser investigadas e coisa e tal, mas a verdade é que, estrategicamente, cancelar esse perdão é um risco muito grande, pode trazer uma instabilidade muito grande, e não sei se vai trazer esse ganho todo no final das contas, né? Até porque, juridicamente, é questionável esse perdão aí, essa revogação do perdão do Trump. A única ressalva que eu faço é, a menos que o Trump realmente saiba de algum motivo pelo qual o Biden não estivesse de acordo com esses perdões. Sei lá, ele tiver aqui, ó, os documentos de perdão não foram explicados e aprovados pelo Biden. Ele não sabia nada sobre eles e as pessoas que fizeram isso podem ter cometido um crime. Ou seja, de novo, a gente não sabe essa história do Otto Penn. Tem a história do Otto Penn? Tem a história do Otto Penn, já fiz um vídeo sobre isso. Realmente tem evidências que foi assinado com o Otto Penn. Isso não quer dizer que o Biden não estivesse de acordo. Agora, se o Trump tem uma informação que diz que realmente
o Biden não sabia desses perdões e o AutoPay foi usado para assinar esses perdões, isso contrário ao Biden, aí sim eu concordo com o Trump, aí sim essa assinatura é nula e pode-se revogar esse troço todo. Mas se não tiver essa prova de que o Biden não sabia disso, que o Biden não estava de acordo com isso, eu acho que é um movimento bem complicado do Trump esse daqui. Mais um grande risco que ele está correndo, que eu não consigo ver um benefício muito claro. Eu temo muito esse tipo de coisa de governo de vingança, né? Que é o que o Lula está fazendo aqui no Brasil, né? Um governo de perseguição, um governo de vingança. Porque você não avança o importante que é a qualidade de vida do povo, né? Deixa a vingança para lá. Eu sei que bateram no Bolsonaro pra caramba. O Bolsonaro vai ganhar em 2026. Bolsonaro, eu espero que ele não entre nessa de fazer um governo de vingança, de perseguir as pessoas e coisa e tal. Por quê? Porque isso não é o foco, cara. Não, lógico, usa a justiça, vamos perseguir quem foi contra o Bolsonaro, quem fez alguma coisa errada, mas fora isso, ficar com esse negócio, essa briga, você não avança o interesse do povo de fato, que a maior parte não tá nem aí para quem é o presidente, para quem é do lado direita, esquerda, esse tipo de coisa. Enfim, arriscado esse movimento do Trump. Vamos ver o que vai acontecer a partir daqui.